Bom dia, irmãos. Alegria, cada vez nós tem grande privilégio, vem na casa de Deus para louvar isso da palavra dele. Irmão que pudesse, por favor, colocar em pé, vamos fazer leitura no Colossenses, capítulo 2, versículo 8 até versículo 15. Amém? Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofia e vão sutilezas. Bem, obrigado. Segundo tradições do homem, segundo rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estai perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidado com circuncisões, não feito por mão, num despejo do corpo, dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Sepultado com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vos estáveis mortos no pecados, e não em circuncisão de vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado cédula que era contra nós na sua ordenança, a qual algumas maneiras nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando na cruz. 15. E despojando os principados, potestades, os expôs publicamente, dele triunfou em si mesmo. Amém? Pode sentar, irmãos. Santíssimo Deus, te louvar, agradecer a ti, Pai, mais um momento na tua palavra estamos, Pai, nos guia, nos conduz, Pai, tudo que nós iremos falar, Pai, não como própria nossa vontade, seja a sua vontade já feita, Pai, guia a nossa através do Espírito Santo. Coração que faz em Jesus, amém. Como o irmão sabe, a gente está estudando um livro Colossenses, já terminou o capítulo 1, iniciamos o capítulo 2, aí está no segundo mensagem. Vai faltar só uma mensagem para terminar o capítulo 2. Última vez que nós falamos sobre a testemunho da igreja do Colossos, como essa igreja é uma igreja que praticam verdade, e apóstolo Paulo também, que nós vimos, ele ora por eles, né? Orar por eles, para eles seja frutificando mais, que nós vimos no capítulo 1, versículo 9. Apóstolo Paulo também ora para eles também, não seja engano com falsa doutrina que estava por aí, no próximo, principalmente no Laodiceia, que essa igreja não é quente, não é frio, é morno. Que a gente vê no Apocalipse 3, versículo 15, que a gente vê isso. E também que nós vemos também esse cristão lá, que apóstolo Paulo fala para eles, seja investir no conhecimento bíblico, porque que a gente vê lá no versículo 4, porque para nós não seja enganado com palavras pelas suaves, então seja nós enraizado, que nós vemos no versículo 7, enraizado no quê? Na palavra de Deus. Vamos ver rapidamente, versículo 8. De manhã nós iremos ver três coisas para terminar
de manhã, primeiramente nós iremos ver Deus quer cada um de nós seja prudente e vigilante, no versículo 8 principalmente. Segunda coisa que nós iremos ver, Jesus vivia na terra sem pecado, versículo 9 e versículo 10. Para terminar, no versículo 11 até 15, a salvação de Cristo não precisam contribuição, que nós iremos ver no versículo 11 até versículo 15. Vamos ver rapidamente, versículo 8. Deus quer que cada um de nós seja prudente e vigilante. Vamos ver lá no versículo 8, que a Bíblia diz: tende cuidado. Quanto a palavra de Deus falou, tendo cuidado, então tem algo que vai acontecer para nós seja alerta que vai acontecer. Para que ninguém vos faça presa com sua, por meio de filosofia. Irmãos, nesse momento estava surgindo muito falso doutrina. Esse apóstolo Paulo escrever para eles, fica atento, fica na palavra de Deus para vocês conseguirem penetrar qual que é errado, que é certo. Para você filtrar, você conhecer a palavra de Deus. Porque a filosofia que eles falam, a filosofia dos homens. Porque eles tentam entrar com as palavras doces, as palavras para mostrar aqui que é bom, aqui que é errado. Principalmente, tem muito igreja, eles não pregam a Cristo, mas ele usa algo material para segurar na igreja. Então, tudo é uma estratégia do filosoficamente para segurar o crente na igreja. Tudo essa maneira, radíssima. Próprio meio filosofia vão se utilizar segundo a tradição do homem. Então, queridos irmãos, podemos ver essa igreja, ele não tem um fundamento bíblico. Porque não tem um fundamento bíblico, aí eles usam as coisas que não é doutrinário biblicamente para assegurar. Por quê? O cristão verdadeiro, ele não precisa as coisas materiais para assegurar na igreja, mas precisa da palavra de Deus. Então, por isso, o apóstolo Paulo escrever à igreja Colossos, seja que ele inventa algumas coisas que antibíblica, mesmo assim parece que é verdade, mas não é verdade, para você seja enraizado no versículo 7, na palavra do Senhor, para não deixar, versículo 4, eu digo isso, para ninguém vos engane. Então, como ele vai ser engano? Através da palavra de filosofia humana, que eles usam para engano a crente, para engano os cristãos, que não tem um fundamento. Eu estava numa igreja que ele fala, mas ele é um professor de filosofia, mas ele é pastor. Ele fala, não permite ninguém ensina as coisas, filosofia humana, que a gente aprende de dia a dia para cotidiano na igreja. Porque as coisas que nós aprendamos na escola, seja para usar dia a dia, mas na igreja, porque as coisas de filosofia humana, ele usa muitas coisas que não é de Deus. Ele fala que Deus não existe. Ele conseguir falar, mostrar um tipo de
explicação. Você que não é fundamentalista, que não funda na palavra de Deus, aí vai ser engano. Mas quando você é fundamental na palavra de Deus, você vai ver, essa que você fala não é verdade. Seja que ele usa um termo para incentivar, para ver que ele diz verdade, mas, queridos irmãos, aonde que estiver, se não conhecer a palavra de Deus, parece as coisas que ele vão ensinar, parece que é verdade, mas no último pregação que nós pregou, algo mais Cristo, algo que mais, tipo assim, Cristo mais algo, tudo é errado. Porque a palavra de Deus é Cristo somente. Cristo não precisa nada para ajudar ele, porque ele é dono de todas as coisas, e nós cremos que ele que escolheu, ele que salvou, ele que faz tudo. Porém, tradições do homem, segundo o rudimento do mundo, mas você vai ver que ele vai ensinando as coisas que falar que não é nada, pode acontecer. Principalmente, às vezes, dos jovens, ela tem coisas que você vai ver as pessoas que não é de Cristo, ele vai falar, se você fazer isso, não é nada, não é nada, não é nada. Mas, se nós conhecer a verdade, claramente você podemos responder assim, para você não é nada, para mim é muitas coisas. Porque se eu fazer isso, eu desvio, eu fazer vontade de diabo. Mas se eu foco na palavra de Deus, eu fazer vontade de Deus. Também ele tem muito argumento para mostrar que é nada. Porque tradições dele é sutileza, rudimento do mundo. Podemos concluir, queridos irmãos, tem coisas do mundo, parece que é gostoso, parece que é bom, mas quando nós lemos a palavra de Deus, nós iremos ver as consequências que vão acontecer conosco, que é cristãos, se nós praticamos eles, obras deles, que não é filho de Deus. Por isso, no palavra de Deus, fala quanto nós é filho de Deus, nós devemos ter um testemunho, como o irmão falou de manhã no início, nós testemunho que vão provar se você é verdadeiro, se você é falso. Então, é filosofia que nós falamos, nós se não definir essa filosofia, as filosofia que falar filo, quer dizer que amizade, amor fraterno. Você vai ver também que é sofia, que quer dizer sabedoria. Queridos irmãos, podemos, às vezes, nós falamos as pessoas que conhecedor da ciência, não podemos servir a Deus também? Sim, claro, podemos servir a Deus, mas por quê? Que você tem, se você deixa Deus usar, trabalhar com você mesmo na sua vida, pode usar para bem da igreja, para crescimento da igreja. Seja pessoas universitárias, seja bárbaro, pessoas que não conhecem nada, mas Deus pode usar. Se podemos ver, apóstolo Paulo, claramente, se você for comparação ao apóstolo Paulo com Pedro, é grande diferença. Apóstolo Paulo é um filósofo que conhece muito as coisas da escritura, do ciência também. Se você vamos ver lá a história dele, antes ele é apóstolo Paulo, ele é Saulo, como ele zelava por cultura dele, zelava por
conhecimento que ele tinha. Mas quando ele aceita Jesus, ele considera tudo não é nada para ele. Mas Deus usa ele a própria capacidade que ele tem. Mas ele deixa Deus trabalhar na vida dele. Por isso, cada um, Deus pode usar numa... Quem que escolher? É Deus que escolher, queridos irmãos. Ele escolhe a pessoa que tem muito conhecimento intelectual. Ele escolhe as palavras. Ele escolhe qualquer um que ele quer, porque não é nós que vai fazer a escolha, é ele que faz a escolha. Mas ele vai usar ele através do Espírito Santo. Mas que é errado se nós deixamos nosso próprio conhecimento intelectual para nós passar à igreja, para mostrar que você é esse que é errado. Mas se que você tem, você usa o benefício da igreja, para o crescimento da igreja, amém. Porque Deus quer nós tem conhecimento para ajudar a igreja. Às vezes, filosofia é sabedoria. Lembra que Salomão, que ele pedia a Deus, de sabedoria. Podemos falar, todos irmãos são filósofos. Como? Filósofo é capacidade de pensar, de refletir, de imaginar. Esse que é filósofo. Se irmão conhecer, esse que é errado, que está buscando a obedecer a Deus, tem uma própria sabedoria para lidar com as coisas, é uma sabedoria que vem de Deus. Não estamos falando de sabedoria que vem do humano, como a Bíblia fala, a tradução do humano. Não vem de Deus. Cada um de nós devemos orar a Deus, pedir essa sabedoria. Por isso, o apóstolo Paulo mesmo escrever à igreja Colossos, para ter um cuidado com isso. Ele orar para ele ter um conhecimento. Esse conhecimento ajuda ele a filtrar as coisas que é ruins. Não pode basear na filosofia humana. Filosofia que pode deixar ele não ter comunhão com Deus. Às vezes tem muita igreja que organiza um local, mas que ele está pregando não é de Cristo. Tem muitos que são perdidos, porque ele está pregando do própria filosofia deles. Até no teologia também, tem teologia que mostra as coisas. Eu estava lendo de um doutor que é Jeveran Magui, que é um americano, que ele mostrar primeiro ano, segundo ano nele, no teologia, completamente mostrar ele as coisas, filosofia, as coisas. No segundo ano, que ele pedia a Deus, essas coisas que estão acontecendo, eu quero direcionar corretamente na sua vontade. No terceiro ano, ele joga tudo que ele aprende no segundo ano, abraça o terceiro ano. Por quê? Esse segundo ano, ele passa as coisas de filosofia, tradição do humano. No terceiro ano, que ele vê realmente está estudando a palavra de Deus. Por isso, queridos irmãos, às vezes, nós não podemos acreditar as coisas de tradições. Por exemplo, hoje, tem muitas tradições de falar que Jesus nasceu no dia 25. Todas essas coisas, tradições, nada no fundamento. Nós sabemos dia do... Na Bíblia não revela que dia Jesus nasceu. Mas nós cremos que Jesus vem na terra para salvar a humanidade. Tudo é tradição. Tudo usa as filosofias, depende do humano, mas não vem biblicamente. Por isso, a palavra de Deus fala para nós, enraizado, versículo 7, edificado, firmado na fé, assim como foste ensinado. Essa que você recebi na palavra de Deus do Senhor, abundando em ação de graça.
Ele fala que ele já ensina não precisar aprender outras coisas que não é bíblico. Aprender as coisas que abraça as coisas que a gente passar para vocês, que vem de Deus, que vem de Jesus Cristo. Tende cuidado, porque tem muito falsa doutrina que está andando por aí. Para ninguém vós faça sua presa. Às vezes, presa aqui que ele fala, que segura na igreja, mas não é Cristo que segura, mas coisas que segura você. Por isso, irmãos, não vim na igreja por causa do irmão, não vim por pastor, mas vem por Cristo. Porque se você vem pelo irmão, se você vem pelo pastor, quando surge a dificuldade, vocês vão sair. Porque as pessoas que seguram não estão seguras mais. Mas se você vem por Cristo, vai permanecer para sempre. Porque é raizado em Cristo. Quem presa você na igreja? Algo material? Porque nós temos igreja bonita, porque nós temos igreja nomeada, pode falar assim, por música. Tudo isso, se vem caso isso, é vão. Mas se vem pela palavra do Senhor, por Jesus Cristo, morreu no seu lugar, para salvar, amém. Vamos ver no versículo 9. Deus vive na terra sem pecado. Versículo 9, versículo 10. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E está perfeito nele que é a cabeça de todo o principado potestade. Porque habita corporalmente. Esse versículo está mostrando para nós Jesus Cristo, quando vem na terra, ele vem 100% homem e 100% Deus. Mas só que, diferença que tem, só que ele não comete pecado. Só isso. Passar fome. Às vezes sofreu no corpo, quer dizer, para corporalmente humano. Quando nós sentia, ele sentia também. Nosso corpo, o que poderia acontecer? Até tentação vem por ele também que nós passamos. Lembra como o diabo vem num deserto, depois de 40 dias? Vem para tentar ele? Passa por tentação também. Só que ele não cai. Está perfeito nele e ele é cabeça de todos os principados de potestade. Podemos ver, queridos irmãos, vamos ver algum versículo? Colossenses 1:19. Vamos ver, mesmo capítulo, só capítulo 1, 19. Porque foi do agrado do Pai que toda plenitude nele habitasse. Queridos irmãos, ele não desvaziou. Só que ele pegou forma de um homem, ele veio na terra para nos salvar, para nos libertar do nosso pecado. Vamos ver 2 Coríntios 5:21. 2 Coríntios 5:21. 2 Coríntios. Aquele que não conhecer pecado, aquele quem? Jesus Cristo, que não conhecer pecado, fez pecado por nós, para que neles fomos feitos justiça de Deus. E não conhecer pecado, forma passiva. Não conhecer pecado, fez pecado por nós. Lá na cruz, que nós iremos ver, é cravo que estava crucificando ele na cruz, estava martelando ele. É por nós. Nós iremos ver no versículo 14. Nós vemos, Jesus Cristo vem na terra. Ele completamente 100% Deus. Se nós iremos ver no Filipenses 2, 7 e 8. Vamos ver esse versículo também. Um pouquinho atrás, nós iremos ver. Filipenses 2, 7 e 8. Mas
fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando forma, servo, fazendo semelhante com homens. 8. E achado na forma de homem, humilhou-se, mesmo sendo obediente até a morte na cruz. Queridos irmãos, lembre-se, um Deus poderoso, um Deus 100%, descer na terra é a humildade dele, humilhou-se. É pelo grande amor, tamanho de amor, tal maneira. Esse é amor grande que ele tem conosco. Vem sofrer na terra e lá subir até na cruz para nos libertar nosso pecado, que é condenado para no inferno. Esse que Jesus Cristo vem na terra perfeitamente e ele também mostra a humildade. Nós devemos ter também, porque nós somos imitador de Cristo. Como imitador de Cristo, vê ele descer na terra, que deixa a trono dele, é cheio de glória, vem na terra, pecadores, para nos salvar. Assim nós podemos tirar uma lição. Essa é humildade, esse é amor que nós podemos ter conosco, com outros irmãos também. Deus, tudo que Ele fez para nós. Tem uma lição para nós aprender. Se Ele não mostra que Ele é maior de tudo. Ele não mostra porque Ele é poderoso. Ele vem na terra como um Deus poderoso. Ele deixa a glória dele. Como às vezes nós comparamos isso? Eu sou tal pelo meu nome, eu não consigo dar com seus irmãos. Lembra do Cristo? Se Cristo pensava isso, se Cristo pensou um pouco sobre isso, como nós estava hoje? Estamos perdidos. Imagina Deus, como se podemos ver na terra um chefe que tem muito poder, como ele se mostra. Se Deus um pouquinho imaginar isso, ele se humilhou a si mesmo, pegou forma de homem pecador, mas não se salvar. Como esse amor que ele tem conosco, qual tipo de amor que nós estamos praticando? Porque nós somos imitadores de Cristo. Estamos imitando Cristo? Às vezes, tantas contradições que tem, não deixa amor fluir. Não só é humanidade assim. Se ele vem na terra para nos salvar, para nos libertar do nosso pecado, nós iremos sofrer eternamente. Nós devemos ser imitador de Cristo. Imitador como? Pratica a obra deles, que deixou para nós. Está perfeito nele, a cabeça, todos os princípios. A cabeça, por exemplo, ver no Efésios, ele apresenta Jesus é cabeça. Se você vai ver no Colossenses, que ele está muito, é corpo. Você vai ver no Filipenses, ele mostra é pé. Cabeça que direciona. Será que nós deixar Cristo estar nos direcionando? Pelo tamanho de amor que ele tem conosco, nós temos um mínimo por nossos irmãos?
Ele tá tamanho dele, para nós ter um mínimo por nossos irmãos. Às vezes nós falamos nossa boca, mas nossas ações falam completamente não. Cada um fala a nossa boca. Assim eu amo o irmão, eu amo o irmão. Mas, e como ações, tá? Como o Tiago diz, não só a boca, mas nossas ações. Cristo mesmo é a mesma coisa que ele fez. E não falar que ele ia vir, mas não vem. Mas ele vem. É a mesma coisa. Como nós somos salvos, é filho de Deus, Deus quer cada um de nós é ações. Não é só falar, mas Deus quer a ação de cada um de nós. Lembre-se, cada um somos imitador de Cristo. Não imitador. Claro, se for irmão produzir uma boa reputação, que está com piedoso, amém. Tem muitas coisas que pode aprender com eles. Amém. Mas, verdadeiramente, devemos imitar Cristo. Vamos no versículo 11, que nós vamos partir para o último ponto que nós iremos ver. Salvação de Cristo. Não precisam contribuição. Vamos ver versículo 11 até 15 vai falar isso. No qual também está circuncidado com circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo, do pecados, da carne, pela circuncisão de Cristo. Queridos irmãos, claramente, apóstolo Paulo está descrevendo aqui, do salvação não vem do algo que vem de nós. Principalmente, judeu crê nisso, durante a circuncisão. Mas ele tenta mostrar claramente, a salvação não vem pela circuncisão, mas vem pela Cristo. Quando eu falo do carne, tudo que nós podemos fazer, Deus olha a eles como algo trapo de imundícia, né? Porque é pecado, e Deus olha tudo, é nada. Por isso, no Efésios 2:8, vamos ver rapidamente. Se estamos estudando salvação, Jesus não precisa de contribuição para ser salvo. 18. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Juntamente podemos ver, a salvação não vem de vós, não vem de mim, mas pelo quem? Jesus. Por isso ele escreve claramente, não é circuncisão que você vai conseguir salvar pela circuncisão. Então, se você fala no circuncisão, então, e quando está dando dízimo, oferta na igreja, eu faço todas as coisas por igreja, não contribui no meu salvação também? Infelizmente, não. Porque não vem de vós, não vem de mim. Então, tudo que eu posso fazer para ser salva, impossivelmente para você ser salva. Porque não vem de vós. Tudo meu coragem, força, dinheiro, tudo que eu pode contribuir para a igreja, não vai ser salvo por isso. Então, se eu vim toda hora, por exemplo, tem um irmão sempre na igreja, horário certinho, né? O Adriano pode falar isso, desde eu entrei aqui, eu vejo sempre, só se ele está doente mesmo, ele não vem. Mas dificilmente.
Sempre ele vem no horário certinho. Podemos falar isso verdadeiramente, irmão. Que Deus veio compensar, irmão. Queridos irmãos, se eu vim na igreja certinho, eu não faltar um dia, eu sempre um fervoroso para trabalhar por igreja. Por isso eu vou ser salvo? Completamente não. Mas se eu sou filho do pastor? Também não. Bom, e se eu sou pai do pastor? Infelizmente, não. Mas se eu sou mãe do pastor também? Eu que mãe do pastor, 9 meses, carrega, não vai ser completamente não. Ele vem, não vem de vós. Claramente, queridos irmãos, você que tem seu filho, deve ensinar, explicar a ele do como ser salvo só pelo Jesus Cristo pode ser salva, não porque você é mãe que vai ser salva. Ensina a ele, porque salvação não vem de nem pai nem mãe, vem de só Jesus Cristo. Somente. Por isso, vamos ver João 1:12. Vamos ver rapidamente. João 1:12. Versículo 11. Veio para que era seus, ao seu não recebem, para judeu. Mas a todos quanto receberam, que é filho dele, quando receberam, deu-lhes poder, serão aqui, verbo ser. Você não era, né? Forma passiva, não era. Você tornam filho de Deus. Vamos ver. Serão feitos filho de Deus aos que creram em seu nome. Quanto crê no Senhor Jesus, que obra que ele fez na cruz, para você e para mim, se torna um filho de Deus. Então, se meu pai é pastor, se minha mãe é um crente, um servo, também você salva. Você vai ver no versículo 14, que é mais claramente que vai explicar isso. Versículo 14, que a gente vai chegar lá. Então, Jesus Cristo, para ser salvo, não precisa de contribuição. Vamos ver Romanos 3. Romanos 3, 24. Vamos mostrar esse versículo. Romanos 3, 24. Romanos 3, 24. Vamos ver 22 e 24. Isso é justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos, sobre todos que creram, porque não há diferença. Eles demonstram, não tem diferença todos são pecadores, só pela fé creem no Senhor Jesus Cristo para receber justiça de Deus. Versículo 24. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que em Jesus Cristo, Jesus, gratuitamente, claramente, gratuitamente não fazer nada. Se eu dei mais ou menos 5 centavos, não é grátis, eu paguei, só que eu paguei barato, mas eu paguei. Mas você não dá nada, absolutamente nada para ser salvo. Graça não vem de vós, é gratuitamente. Então, salvação, para ser salvo, não precisa de contribuição, mas só pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos ver versículo 12. Colossenses 2, 12. Sepultado com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Irmãos, esse versículo, tem muito que mal interpreta esse versículo, que ele fala batismo ser salvo. Podemos ver, esse versículo vai mostrar claramente, não é batismo que salva. Vamos ver. Sepultado com ele no batismo. Essa aqui está mostrando, querido irmão, um
figurado. Como sens figurado, ele vai mostrar lá na cruz como ele sofrer, derrama o sangue para nos salvar. Você vai, pela fé, você plonja, você imersão no sangue dele pela fé, você crê nele e vai ser salvo. Não, esse batismo não é do água. É batismo pelo sangue de Jesus Cristo, pela fé. Porque se for batismo ser salvo, então quem que faz batismo? É um homem que faz batismo, não é? Um pastor que faz batismo. Então se fosse batismo, era salvo, então salvação vem do homem. Por isso, claramente, esse versículo não está falando baixo da água. É pela fé em Jesus Cristo. De novo, vamos ler esse versículo. Sepultado com ele, batismo nele, ressuscitaste. Como vai crer no Jesus Cristo, tendo salvação? Essa obra, vamos ver claramente, para explicar esse versículo claramente, vamos ver 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4. Vai explicar isso aqui claramente. 1 Coríntios 15. Porque primeiro vós entreguei. Ele falou que a palavra de Deus, que ele recebi. Se você vai ver com o texto, desde o primeiro vai falar, pelo qual também, vamos ver dois contextos, né? Pelo qual também sois salvo, verde, tal como vos tenho anunciado. Que ele receber, que ele vai anunciar, que é Cristo morreu por nosso pecado. Senão é que cresce em vão. Porque, primeiramente, vos entreguei e que também recebi. Cristo morreu por nosso pecado, segundo a Escritura. Ele foi sepultado, ressuscitou terceiro dia, segundo a Escritura. Mostra claramente esse versículo. Jesus Cristo morreu, sepultou, terceiro dia ressuscitou. Glória a Deus por isso. Se ele morreu, não ressuscitou, não há ressurreição, não há salvação. Mas claramente ele morreu, ele ressuscitou. Esse versículo 12 está falando aqui. Então, queridos irmãos, vamos tirar uma lição rapidamente. Apóstolo fala que ele recebi, que ele anunciou. Então, o que você receber, você está anunciando? Você está anunciando o Evangelho? Você está pregando o Evangelho? Não é algo que é complicado. O que você receber? Eu sou pecador. Eu mereço inferno, que nós vimos. Eu não posso fazer nada para ser salvo, precisar crer no Jesus Cristo que morreu no meu lugar para ser salvo. Esse que você vai anunciar para outro. Apóstolo Paulo não levanta alguma coisa que não é bíblico, que ele recebi. Ele que vai é nós também, que nós recebi, nós recebendo, você está transmitindo para outro. E apóstolo Paulo, ele não segura para ele só, transmitir também. E nós também é a mesma coisa. Podemos ver, batismo não se salva, mas pela fé, no sangue dele que derramou lá na cruz, cremos, somos salvos. Porque no ressurreição tem três coisas: sepultado, ressurreição, não, morte, sepultado, ressurreição. Se não há isso, não há salvação. Essa que devemos crer, essa que devemos anunciar. Podemos falar num batismo também
vai como uma figura que você crê. Cristo morreu, enterrou, terceiro dia ressuscitou. É sempre quando vai ser batismo na água, é que simboliza. Ou simbolização não é realidade. Realidade, quando crê em Jesus Cristo, vai simbolizar. Está falando batismo da água. Mas batismo está falando aqui, quando você imersão no Cristo, pela fé, você é ser salvo. Voltar novamente. Sepultado com ele, pela fé, ele que é aqui, Jesus Cristo, no batismo como nele, quem? Também ressuscitou pela fé no poder de, e bate no poder do batismo, no poder de Deus, que ressuscitou, não está no tombo mais, mas ele ressuscitou do outro morto, não está no lugar do morto, mas ressuscitou. É isso que devemos crer. É isso que crer para ter essa salvação. 13, para terminar, para avançar. O celular está andando também. E quando vós estáveis mortos no pecado, na incircuncisão do vosso carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando vós todas as ofensas. Quanto nós cremos em Jesus Cristo, justificou, vivificou. Tipo assim, você é morto, no momento que você crê em Jesus Cristo, aí você vivificou, você tem uma outra vida. Agora vive por Cristo, juntamente. Você junta com ele, perdoando vossas ofensas. Se você podemos ver no Salmo 103, versículo 12. Vamos ver quanto Jesus nos salvou, nos perdoou. Salmo 103. Assim como está longe do Oriente, do Ocidente, assim afastar nossas transgressões. Quando você é filho de Deus, pecado que condena você no inferno, ele pegar no Ocidente, Oriente. Significa que você não vai chegar nesse lugar. Então, assim que tirar longe de você, esse pecado ia condenar no inferno. Você vive perdoando para sempre. Esse claramente que mostra um crente que são eleitos, que é filho de Deus, não pode perder salvação. Porque tudo que ele faz eternamente, salvo para sempre. Assim no Oriente, com o Ocidente. Então, você nunca vai chegar lá, então, nunca vai perder essa salvação. É para sempre. Esse versículo está mostrando, no João 10, que vai mostrar também, quem que aceita Jesus não perece, tem vida eterna. Vamos voltar novamente no Colossenses, versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós, na sua ordenança, qual de algumas maneiras nos era contrário, e tirou do meio do nós, cravando na cruz. Cédula, queridos irmãos, que ele está falando aqui, desde no Adão, estamos condenados a ir para no inferno. Momento que nós cremos em Jesus Cristo, torna o Filho dele riscado, viu? Tirar completamente. Quem que tira? Não é você que tira, não. É sangue de Jesus Cristo que riscar esse papel. Podemos falar, é sangue de Jesus Cristo que nos completamente limpa completamente. Porque lá no Velho Testamento, no Hebreus
que fala isso, no livro capítulo. Se sangue não derramar, 9:22, se sangue não derramar, não há perdão, nosso pecado. Então, no momento que nós cremos em Jesus Cristo, o sangue derramou na cruz, completamente risca a nossa cédula. Você que é filho do mãe, filho do pai, não é porque você é filho vai ser salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo para ser salvo. Porque pecado do Adão, todo que nasce na terra é pecador, condenado no inferno, só pela misericórdia de Deus, pelo sangue derramado na cruz. Então, irmãos, pode falar. Então, pessoal que Velho Testamento, Jesus Cristo não vem antes que ele não salve. Só que todo o sangue que ele derramou, seja um cordeiro, só significam Jesus Cristo ia vir lá na cruz. Mas diferença que nós cremos no ele que já vinha lá na cruz. É mesmo quando nós salvo. Só que ele salvo, Jesus Cristo que ia vir, e nós salvo, Jesus Cristo já vinha lá na cruz. Mesmo desde a eternidade, Jesus Cristo não salvou ninguém de outra maneira. Só pela graça. Só pela misericórdia. Só pelo sangue. 15 para terminar. Não dá para me ler tudo o versículo, a gente ia escrever para terminar. E despojando os principados e potestade, expôs publicamente, dele triunfou em si mesmo. Queridos irmãos, essa morte que Cristo sofrer é morte mais vergonhoso na época. Porque colocou uma pessoa lá na cruz, que significam ladrões, pessoas que completamente criminosos, na época para crucificar. Imaginam, ele não faz pecado, completamente perfeito, caso tamanho de amor dele, descer lá vir lá, ele subir lá na cruz para nos salvar. É um amor, não pode comparar. Como o pastor Chava diz, eu não consegui ter uma letra para mim descrever esse amor de Cristo. Tão é grande esse amor. Essa morte que ele sofreu. E cravo estava no braço dele por nosso pecado. Imagina, está cravando com martelo, está cravando sangue, está derramando. Até tudo o sangue derramou, tudo por nosso pecado. O meu pecado, o seu pecado. Para a conclusão, você entende do salvação? Você entende o tamanho de amor que Cristo tem conosco? Por que nós só escutam e nós não evangelizam o outro? Essa que deveria incentivar cada um de nós. Porque, queridos irmãos, se somos eleitos, mas Deus não colocar pode falar, tinta no teste do pessoa para ver qual que são eleitos. Não sabe. Então, por isso, nós deveríamos ir pregar o evangelho. Quem que é dele vai ser crente e batizado. Quem que é dele vai ser salvo. Por que nós não iremos evangelizar? Queridos irmãos, como o apóstolo Paulo falar no 1 Coríntios 15, versículo 3, 4, que eu recebi, que eu vou transmitir. Você não receber a Jesus Cristo? Essa você vai passar para outro. Quantas vezes nós perdemos grande oportunidade de estar com outra pessoa, não falar Cristo para ele? Às vezes nós comemos, pode dizer, tomamos um suco junto, mas não falar um pouquinho de Cristo. Somos bem culpados por isso, queridos irmãos. Lembre, queridos irmãos, você vai evangelizar, não vai converter a pessoa, queridos irmãos. Você vai falar Cristo para... Essa é a nossa responsabilidade. Queridos irmãos, esse é um grande privilégio que nós temos
Até os anjos não temos. Que grande privilégio nós temos? Nós podemos ir evangelizar, mas anjos não podem. Esse é grande privilégio que nós temos. Até eles, quando vocês foram evangelizar, pessoas aceitam Jesus, tem uma festa maravilhosa no céu. No João, no capítulo que ele fala o quê? Se eu olhar do campo, o campo está branco, que fala sentido assim, está fértil, vai trabalhar aqui, trabalhar como? Vai evangelizar a pessoa. Sim, claramente, não é muito, não nós precisamos muito, mas precisa fazer o trabalho de Cristo. Quantas vezes nós somos só fala, não posição, como nós acabamos de ler? Às vezes só nos falam, não evangelizam. Não falam, não praticam a obra que ele deixou para nós. Lembra do que aconteceu com acontecendo? Tá, construir torre, não quer evangelizar, aí manda perseguição para evangelizar. Às vezes nós saímos esperando só isso. Porque nós às vezes não querem. Porque, queridos irmãos, é Deus que deixou esse mandamento para nós. Ele deixou. Ide. Se podemos imaginar tamanho de amor, misericórdia que Deus tem conosco, comigo, com você, pelo amor, vamos falar Cristo. Vamos evangelizar a pessoa. Discípulo, ele não negligencia isso, pregar o evangelho. Seja na praça, seja no ribeiro do rio, ele faz isso. Na casa, ele faz isso. Eu tenho um pastor que chama Magistro. Ele fala, se uma igreja não evangelizar, não vai evangelizar, eu não vou fazer parte dessa igreja, porque está desobedecendo ao evangelho. Porque esse é um mandamento que Deus deixou para nós. Às vezes nós muito negligenciamos isso. E cada um de nós, Deus vai pedir para nós. E o evangelho que eu deixei com você, o que você faz? Você ia anunciar ele? Vamos só falar, vamos fazer ações também, né? Ação é o amigo que está junto com você. Ah, irmão, eu não sei muito. Eu não sei muito, eu conheço muito na Bíblia. Não conheço. O que você vai apresentar para ele? Você é pecador, mostrar na Bíblia. Romanos 3:23, é pecado. Por o pecado que você merece. Romanos 3:23, salário de pecado é morte. Então, o que eu posso fazer para salvar? Eu não posso fazer nada para ser salvo. Efésios 2:8, que mostra isso. Romanos 3:24, gratuitamente. Ato 12, que mostra aí, não há nenhum outro homem na baixa do céu e na terra para ser salvo, somente Jesus Cristo, homem. Claramente, mostra a ele, esse que nós procuramos na mente, você não vai converter a pessoa, só você deve apresentar o evangelho, só isso. Quem que vai fazer esse trabalho? É Jesus Cristo. Só você levar, só isso que ele quer, para levar o evangelho. No Romano, esse capítulo também fugiu na minha cabeça, ele fala, quando vai anunciar o evangelho, já seu pé está cheio de sujeira, poeira, ele fala, belíssimo seu pé está belo, quando vai anunciar o evangelho. Às vezes seu pé está bem de chulé, né? Mas mesmo assim, por Cristo, você está belo quando vai anunciar o evangelho. Quantas vezes nós negligenciamos esse evangelho? Lembre-se, de manhã nós vemos cuidado, seja prudente, vigilante, com falsa doutrina, com falso pregadores, com falso ensinadores que estão pregando por aí. Versículo 8 mostra claramente. Versículo 10, 9, que mostra claramente Jesus Cristo. Ele vivia na terra sem pecado.
Ele é 100% homem, 100% Deus. Por último, nós vimos também a salvação. Não, Jesus não precisa contribuição para ninguém ser salvo. Mas ele precisa você ir para evangelizar. Mas para ser salvo não precisa nada. Nós vemos, batismo não se salva, obra nossa não se salva, nada absolutamente gratuitamente nosso se salva. Só pela fé em Jesus Cristo nosso Senhor. Só crer nele. A obra que ele fez lá na cruz para nós ser salvo. 3 coisas que nós iremos ver. No conclusão que nós iremos ver. Como o tamanho de amor que Cristo tem conosco. Porque nós não iremos anunciar o Evangelho. Deus espera cada um de nós. Não só para mim. Não cada irmão que estão aqui. Porque o apóstolo Paulo mostra claramente que eu recebi, esse que eu anunciando. Que você recebeu, que eu recebi, que nós recebemos, esse que nós iremos anunciar a outras perdidas. Que Deus abençoe essa noite, de manhã, amém? Pedir que os irmãos pudessem ficar de pés. Nós estamos louvando o último hino dessa manhã. O hino 406, Confiar em Cristo. Amém? Que delícia é crer em Cristo, em seu nome confiar, aceitar os seus ensinos e as promessas desfrutar. Cristo já confia.